das 50 maiores construtoras do país. E eu me lembro que uma delas, que é uma construtora goiana e goianiense, figurava entre as 30 maiores. Eu falei, gente, mas não é possível que a gente tenha que sair daqui para ir para São Paulo para ouvir conteúdo de alto nível, sendo que a gente já começa a despontar com muita qualidade nos nossos empreendimentos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio número 95. Hoje nós vamos bater um papo sobre o mercado imobiliário, em especial o mercado imobiliário regional, que está muito aquecido e que, segundo o artigo do nosso convidado, dá o orgulho dessa cidade. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o advogado Diego Amaral. Seja bem-vindo. Obrigado, Josimar. Para mim é uma satisfação estar aqui com você e com todo o seu público, poder falar com essa audiência tão qualificada de um assunto que eu sou até suspeito, porque eu durmo e acordo pensando nesse assunto. Em que pese ser advogado imobiliarista, né? Tratar de direito imobiliário, eu brinco que eu sou um profissional do mercado imobiliário, que hoje em dia já abarcou esse direito imobiliário e é muito mais do que isso. É arquitetura, é engenharia, é tendências, é financeira, é economia, é negócios e é também direito. Não, foi o que mais me chamou a atenção quando o Cadu, que me indicou você. O Cadu sempre, muito obrigado, Cadu, sempre tem indicado boas pessoas para participar do nosso podcast. O que me chamou muita atenção foi porque a sua área de atuação faz muito link com o conteúdo que a gente trabalha aqui no podcast. E eu percebi aqui no briefing do seu currículo, que é um currículo extenso, tem muitas siglas mais complexas. Então eu gostaria que você mesmo falasse quem é o Diego Amaral. Obrigado pela oportunidade, Josimar. Pessoal, eu vou até falar ali, olhando para o público, né? A gente sempre fica inibido quando a gente fala da gente mesmo, principalmente para narrar currículo. Mas, de fato, eu tenho trabalhado muito essa questão curricular, até por um momento muito específico que eu estou passando. Estou terminando de escrever um livro sobre distratos imobiliários. Assim que eu terminar, eu vou te presentear, mandar para você, viu, Josimar? Eu acho que vai ser interessante para o seu público, dentro da minha atuação aí de 26 anos desse mercado. Então, eu comecei lá com 14 anos, trabalhando no escritório de advocacia, que veio a ser um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, que atuou no caso da falência da ex-construtora Incol, naquela oportunidade a maior da América Latina. A Incol faliu deixando inacabadas, em diferentes fases, mais de 770 obras espalhadas pelo Brasil. É um volume monstruoso, numa época em que não existia o WhatsApp, CRM, entre outras questões. E de lá para cá eu vim traçando essa carreira dentro do direito imobiliário. Então eu sou um advogado da área imobiliária, essencialmente da área imobiliária, loteamentos, locações, incorporações, multipropriedade, atuando em todos esses segmentos. Hoje o Dias e Amaral, o escritório do qual eu sou sócio, que leva o meu nome, Amaral, e o Dias da minha sócia Ana Cristina, além de outras sócias que nós temos, a Vitória Branquinho, a Ana Elisa Deboni, Juliana Soares, atua no Brasil todo, nos 26 estados da federação, mais DF, seja com processos em que nós atuamos defendendo algum cliente, seja na estruturação de algum negócio. E na parte institucional, eu também tracei um viés interessante nos últimos, pelo menos 15 anos de atuação. Fui por 2 vezes presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás. Estive, na última gestão, na diretoria da Comissão Nacional da OAB Nacional de Direito Imobiliário. Sou consultor jurídico da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que discute ali projetos de lei no Congresso, de assuntos voltados para o mercado imobiliário e a indústria da construção civil. Também sou consultor jurídico da ADEME Goiás. A ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. As maiores construtoras do nosso estado são associadas da ADEME. E também da ADEME de Rio Verde. Tem um braço de uma das cidades que tem aí mais crescido no mercado imobiliário dentro do nosso estado, principalmente fomentada através do agro. O agro ganha o dinheiro lá com aquilo que as pessoas, que os empresários do setor aprenderam a fazer.
e além de investir ou reinvestir o dinheiro no seu próprio negócio, também estão criando braços hoje em dia dentro do mercado imobiliário, com a construção de prédios, condomínios, loteamentos, entre outras questões. Tive aí participação na OAB Goiás durante muito tempo, não só como presidente da Comissão de Direito Imobiliário, mas como conselheiro seccional, discutindo as dificuldades e questões do setor, com muitas pautas positivas para a advocacia. Nos últimos 3 anos da minha participação na OAB, eu estive como vice-presidente da Escola Superior da Advocacia, é uma área que eu gosto muito. Fui professor de graduação até 2016. De lá para cá, me mantenho como professor, mas só em pós-graduações, na área imobiliária. Então, eu acho que a gente poder dedicar um pouquinho daquilo que a gente foi aprendendo e continua aprendendo ao longo do caminho a outras pessoas que eventualmente estão começando, estão em transição de carreira, e poder ser ali uma voz que traga alguma experiência é sempre muito gratificante e muito oportuno para o melhor crescimento desse mercado. Eu venho lutando, Josimar, e eu falo isso em palestras, em podcasts, em momentos que eu tenho a oportunidade de falar com o público, e aqui não é diferente, pelo contrário, aqui é muito bom porque eu tenho um público extremamente qualificado nos acompanhando, que o mercado imobiliário ele tem se tornado cada vez mais um mercado profissional, cada vez mais profissional. Então, aquele loteador que fazia um loteamento nas coxas, tinha uma área, abria rua, não aprovava projeto, mas já começava a vender, ainda existe, mas isso cada vez é mais condenável pelo próprio setor, pelos próprios loteadores, empresários do setor, e cada vez mais não cabe profissionais dessa estirpe dentro deste mercado. E aí, quando eu estou falando aqui, dei um exemplo do empresário, tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem o empresário, tem o advogado, que eventualmente não tem a profissionalização mais adequada para o setor. Então, a gente poder tentar trazer uma profissionalização, não só eu, mas quantas pessoas fazem isso pelo Brasil, é sempre muito salutar para o segmento. Gera mais credibilidade, gera mais negócios e, naturalmente, gera mais oportunidades para todo mundo. Gente, deu para ver aí como vai ser o nível da conversa de hoje, hein? Uma verdadeira aula magna com o Diego Amaral. Diego, mas eu percebi que você tem um vasto conhecimento aí do mercado imobiliário, tanto no cenário regional como no cenário nacional. Como é que nós estamos no ranking hoje? Goiás hoje está de forma assim bem expressiva no cenário nacional, o crescimento imobiliário? Como é que a gente está? Excelente sua pergunta, porque ela me remonta aqui, faz eu retomar algumas questões. Eu me lembro que quando eu assumi a presidência da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB em 2016, na primeira gestão, eu fiquei com uma inquietude muito grande, que era fazer um grande congresso goiano de direito imobiliário, trazendo para o direito, né? E nós fizemos, por 3 anos, nós fizemos em Caldas Novas um grande congresso. O primeiro foi em 2016, trazendo nomes de muito peso, tanto do jornalismo quanto do direito. Então, no primeiro congresso, nós tivemos a participação do Carlos Sardenberg, que é um dos âncoras da CBN, economista e jornalista, né? Tivemos ali no segundo congresso o Gerson Camarote, Juliana Morroni, entre outras pessoas. Você só esqueceu de me avisar desse congresso aí, eu não fiquei Pois sabendo. na época, uma pena, né? Mas a gente tem que repetir. A gente realizou em 2016, 18 e 19 em Caldas Novas. Mas eu estou retomando esse assunto para dizer o seguinte: um dos grandes gargalos para que fosse realizado esse congresso foi quando eu vi uma listagem, naquela oportunidade, das 50 maiores construtoras do país. E eu me lembro que uma delas, que é uma construtora goiana e goianiense, figurava entre as 30 maiores. Eu falei, gente, mas não é possível que a gente tem que sair daqui para ir para São Paulo para ouvir conteúdo de
de alto nível, sendo que a gente já começa a despontar com muita qualidade nos nossos empreendimentos. E de lá para cá, acompanhando esses rankings, cada vez mais novas empresas foram se aderindo a esse ranking. Então, por exemplo, este ano eu vi esse mesmo ranking e está lá figurando entre as 100 maiores do Brasil. Citi, incorporadora, uma incorporadora local, CMO, EBM, Opus, e me perdoe se eu esqueci de alguma outra aqui, mas essas 4 para citar a pujança e o volume de negócios que o mercado imobiliário está realizando no país. Eu tenho oportunidade constantemente de visitar outras praças, outros locais, e eu, sinceramente, falo para vocês, a gente não perde em qualidade de produto para nenhuma outra cidade brasileira. Pelo contrário, muitas vezes a gente tem uma entrega até maior. Por exemplo, São Paulo tem uma cultura muito natural que empreendimentos de alto padrão, eles são entregues, a gente chama, e vou usar esse linguajar para todo mundo nos entender, no osso. O apartamento é entregue sem piso, muitas vezes sem portas, sem bancadas, porque a ideia do alto padrão é que o proprietário já vai trocar isso tudo. Então, isso já é entregue dessa maneira. Em Goiás, não. Nós temos uma cultura, seria para nós incabível ser entregue um empreendimento sem nada. No comercial, nos empreendimentos comerciais, sim, até assim. Mas no residencial é incabível pensar isso. Por isso que eu disse que dependendo do que se compara, a gente tem uma entrega até maior. De lá para cá, nós começamos a ver várias marcas assinando projetos em Goiânia, como por exemplo Pininfarina, a marca que é design, foi por muitos anos, né? Hoje não é mais, mas da escuderia Ferrari, e que começou a aportar investimentos e negócios dentro do mercado imobiliário e trouxe para Goiás. Nós temos 2 empreendimentos da Citi Incorporadora com a Pininfarina, 3 na verdade, né? Um já entregue, eu não vou me lembrar, talvez eu tenha me confundido aqui, acho que são 2 mesmo, um comercial na Avenida 85 e me lembro aqui agora de outro residencial na Praça da T23, que são projetos muito específicos, muito difíceis de executar e com a qualidade muito grande. Temos agora a Seren, que faz um trabalho muito interessante com a Porsche Consulting. Então, existe uma consultoria da Porsche para os projetos da série. Foi lançado agora um projeto também que levou o nome da Lamborghini, né, do Tonino Lamborghini, ali próximo à Praça do Ratinho. Então, a gente começa a ver, o WTC é outro exemplo de um empreendimento que leva um nome global e tem em Goiânia, né, com as qualidades do WTC que a gente vê em nível mundial. A gente começa a perceber que a gente não tem mais aquela construtora que faz algo extremamente artesanal, que a gente só vê em Goiânia. É legal que você vai falando aí. Eu sou daqueles goianos apaixonados quando eu vejo o desenvolvimento da cidade. Você vai falando, eu vou encantando cada vez mais com a minha cidade. Porque nós goianos, a grande maioria das pessoas que eu conheço, a gente... Porque a minha geração e a sua, a gente passou por uma transição muito grande, né? Uhum. Então a gente pegou a fase que Goiânia começou a sair do que ela foi planejada e a gente pegou esse desenvolvimento que foi assim, ele foi crescendo e de repente ele fez assim. Eu me recordo bem quando eu fazia faculdade, eu estudava aqui na Unip, aqui ao lado do nosso escritório. O Flamboyant, ele tinha na época, acho que uns 4, 5 prédios ali próximos, que eram os principais, naquela rua paralela. Estava começando os prédios comerciais. Uhum. E quando eu terminei o meu curso, essa região já estava toda tomada de edifícios comerciais, residenciais. Um bairro que era um bairro em desenvolvimento, que era o Alto da Glória, virou um bairro de alto padrão, né? Sim. A própria Redenção ali desenvolveu muito por conta da região. Muito. A gente tem, claro que tem um viés muito importante pelo poder público, a partir do momento que se aprova através do plano diretor locais a serem construídos. Mas só para ainda terminar aquele outro ponto,
me lembrei aqui, nós temos o Epic, que é um prédio ali no Vaca Brava, da City, que é assinada uma arquitetura, salvo engano, do Arthur Casas, que é um dos maiores arquitetos brasileiros em níveis residenciais que a gente tem, com padrão internacional. Então, resumindo, a gente tem muita coisa interessante. Eu falei aqui muito de alto padrão, porque acaba chamando muita atenção pela grandiosidade, mas quando a gente analisa o fator construtivo de construtoras que constroem para o segmento de classe média, econômico, a gente também consegue observar muita coisa boa. Então, construtoras com um padrão excelente e construtoras aí que vão atingindo mais de 40 anos de mercado e cada vez tem crescido mais, como CMO, que antiga nomenclatura de construtora Moreira Hortense, Vega Construtora. Inclusive, em relação à Vega, a gente faz até uma homenagem, porque hoje um dos sócios da Vega, que é o Renato Correia, é o atual presidente da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, uma entidade extremamente relevante no segmento, e nós temos um goiano que preside essa instituição. Então, assim, a gente não perde nada para ninguém, cada vez isso está melhor. E nós temos algumas situações interessantes, porque o mercado goiano e goianiense, de forma específica, é um mercado que cobra muita qualidade. Então, essa turma tem cada vez se reinventado mais, com um preço de metro quadrado ainda baixo. Às vezes, a gente que está vivendo somente a nossa realidade acha alto. Muito alto, né? Acha alto porque vem aumentando muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, nós estamos em 2026. No início da pandemia, em 2020, não faz tanto tempo assim quando a gente compara, há 6 anos, para quem está nos acompanhando, eu acho que fica mais didático falar dessa forma. Há 6 anos, a média de metro quadrado em Goiânia era na casa de 4 mil e poucos mil reais, 4.300, salvo engano. Média. Então eu pego todos os bairros e puxo a média. Hoje a nossa média supera os 8 mil reais. Claro que foi muito alavancada pelo tanto de lançamento de alto padrão que a gente teve nos últimos anos, com o empreendimento sendo lançado aí a 15 mil reais o metro quadrado, 16 mil reais o metro quadrado. Mas quando eu comparo com cidades como Florianópolis, como Balneário Camboriú, como João Pessoa, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente ainda vê um metro quadrado muito mais baixo do que o que se pratica nos bairros de alto padrão ou de classe média dessas cidades. Então, por isso que eu falo, porque o custo de construção é o mesmo em Brasília qualquer local. Também tem um metro quadrado bem agressivo. Tem, né? Em determinados bairros, sim, é um metro quadrado bem mais alto que o de Goiânia. Então, assim, o custo da construção é o mesmo, porque eles pegam fornecedores de materiais, entre outras coisas do Brasil, de todos os lugares do Brasil, aquele que tem o melhor preço. Então, o custo é o mesmo. Então, a margem daqui ela é uma margem menor, muitas vezes. E com uma entrega de extrema qualidade, porque nós temos um público que exige muito. Então, assim, não à toa, e eu que sou advogado vejo isso constantemente, advogo na área empresarial e imobiliária, então para construtoras, incorporadoras, recebemos demandas de clientes questionando ali a vistoria técnica, porque não foi entregue do jeito que ele imaginava, a qualidade do acabamento do rodapé, entre tantas outras situações. Então, é muito interessante. Voltando naquilo que você falou, e eu acho que é muito bacana para quem está nos acompanhando, principalmente para quem é da cidade, você falou do crescimento do Jardim Goiás. Eu vivi muito esse crescimento e tive experiências de trabalhar em vários negócios de permuta de construtoras aqui na região, com outras incorporadoras. Nós temos uma situação muito interessante, porque o Parque Flamboyant é lançado em 2008. E aí nós temos um boom imobiliário em Goiânia a partir de 2009, que durou mais ou menos até 2012. E aí entrou naquele período de crise brasileira que se intensificou no impeachment da ex-presidente Dilma em 2014 e assim foi seguindo pelo menos até 2018. O que acontece? Se a gente analisar do ponto de vista de bairros mais nobres das cidades e crescimento desses bairros, você vai observar que há 60 anos
nós tínhamos esse crescimento na região central. Os nossos pais e avós... né? Está paralisado hoje em dia. Os nossos pais e avós, quando começaram a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, começaram a morar no setor oeste. O setor oeste é um bairro visto muitas vezes, inclusive porque tem muitas pessoas que ainda moram lá, de um público mais idoso, de pessoas que moram no local há 30, 40 anos. Os filhos desses avós migraram muito naquela época, na década de 90, para o alto do setor Bueno. E o alto do setor Bueno, eu estou falando ali 2 quarteirões abaixo da T63 e 2 quarteirões acima. Eu ainda não estou falando da região da Serrinha, que está sendo uma região explorada agora, inclusive com a previsão do Parque Serrinha, que vai ser desenvolvido ali no morro que a gente tem naquela região. Mas então, o Bueno, ele se intensificou com várias moradias. Inclusive, talvez um dos locais mais adensados que a gente tinha na nossa cidade, com os prédios muito colados uns aos outros, na década de 90, início dos anos 2000. Chega 2008, a cidade migra e o metro quadrado mais caro da cidade passa a ser a orla do Parque Flamboyant. Hoje, praticamente esgotada do ponto de vista de novos prédios. Nós temos ali pessoas explorando a Praça das Artes, quarteirões acima, onde ainda se acha terrenos, porque praticamente todo mundo lançou ali em 2009 nesse boom. Naturalmente, como a região é muito próxima do Shopping Flamboyant, que divide entre Jardim Goiás e Alto da Glória, o Alto da Glória também estourou. Tanto é que a gente não tem a mesma valorização do Jardim Goiás, da região do Parque Flamboyant, em relação, se compararmos com o Jardim Goiás, da região onde temos a Equatorial, o Ministério Público, a PUC. Região essa que, salvo engano, vi uma notícia dessa semana ou da semana. Não conseguiu acompanhar, né, a valorização, mas ficou fora ali, mas né? por conta de travamento de possibilidades construtivas, que me parece que vai ser autorizado agora o desenvolvimento imobiliário ali ao longo da avenida... me esqueci o nome da avenida da PUC ali. Seba, né? Enfim. Eu acho que é. Também não lembro. Esqueci o primeiro nome, mas não sei o que é Seba ali, daquela avenida que a gente tem. Então, vai ser uma nova tendência. Só para fechar meu raciocínio, então você vê esse desenvolvimento. Depois daqui, eu te pergunto, Josimar, para onde foi a tendência da cidade de valorização? Você que nem é do mercado imobiliário, você vai conseguir me responder isso e ver. Vou te responder depois do nosso break. Vamos falar dos nossos apoiadores. Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com o time da AWS Interiores e Planejados e realize seu projeto. O QR Code está disponível na tela. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para cada crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. Se tem algo que faz diferença em qualquer obra ou reforma, é a escolha da tinta certa. Na Pitangui Tintas você encontra qualidade, cores vivas, durabilidade e o acabamento perfeito para transformar qualquer ambiente. Vai reformar ou renovar seu espaço? Pitangui Tintas, cor e qualidade que transformam o seu mundo. QR Code disponível na tela. Engraçado que você fez a pergunta que eu iria te fazer. Para onde Goiânia vai crescer? Não tem mais lugar, né? Acho que o único local que tem espaço para crescimento é a região norte, né? Não, por isso que eu te falei, assim, observando de fora, de quem não é tão atuante na área imobiliária especificamente, o fechamento, depois que a gente teve aí há 15 anos esse boom aqui no Jardim Goiás, a cidade começou a crescer no desenvolvimento, pensando nesse médio e alto padrão que é mais visível de se ver, para o Marista. Se a gente analisar ali a Ricardo Paranhos, virou uma região
gigantesca de empreendimentos sendo lançado um atrás do outro. E esse ano ainda tem empreendimento sendo lançado ali nas ruas paralelas. E não só nas ruas paralelas, mas também na própria avenida. Descendo pelo setor marista da Ricardo Paranhos, ao redor do shopping Bougainville, está virando outra praça de novos edifícios em relação a um boom imobiliário. E a gente já começa a perceber tendências em regiões onde eram muito habitadas com casas apenas, para uma verticalização, como, por exemplo, o Jardim América. Jardim América ali, principalmente na divisa com o setor Bueno, próximo ao shopping Goiânia Shopping, nessa mesma região o Nova Suíça, tem sido exponenciais de crescimento. Alguns desenvolvimentos que tendem a ser desenvolvidos com melhor atuação no centro da cidade, até por conta de alguns incentivos municipais, como, por exemplo, o congelamento de IPTU para que não haja cobrança durante um determinado tempo. Se a gente analisar a região de condomínios, que a gente chama, é a GO 020, eu não sei nem te afirmar quantos... Essas áreas de condomínios horizontais, elas também acabam provocando um desenvolvimento na região? Porque observe que tem regiões que eram praticamente apagadas e os condomínios horizontais fizeram essa região desenvolver um pouco. A exemplo disso, a gente tem aqui a extensão da região do Alphaville, que ela acabou praticamente emendando Goiânia com o Senador Canedo, e tem muitos condomínios que povoou aquela região ali, né? Outras regiões mais afastadas, que o desenvolvimento imobiliário estava praticamente paralisado, começou a desenvolver com condomínios de médio padrão, mas querendo ou não, levou um certo desenvolvimento para algumas regiões. Sim, os condomínios, eles atraem um desenvolvimento muito interessante para a região, porque ele vem somado ao número de pessoas que vão morar naquela localidade e, naturalmente, ofertas de bens e serviços que precisam ser suficientes para suprirem as necessidades daquelas pessoas. Então, se lança um condomínio, naturalmente se abre um supermercado próximo, uma farmácia, na região aqui do Alphaville já vem algumas bandeiras de escolas muito tradicionais em nível Brasil para a região, clínicas estéticas que começam a se apoderar na aquisição de lotes contíguos ali paralelos, né, lado a lado dos condomínios, para oferecerem todos esses serviços. E isso acontece em todas as regiões. Você citou Senador Canedo, que está mais próximo a Goiânia, com essa emenda de cidades praticamente. A gente já começa a ver uma emenda de Goiânia com Bela Vista, através dos condomínios. Sejam eles de primeira residência para moradia, sejam eles o que nós chamamos de condomínios de segunda residência, que são aqueles voltados para chácaras, onde a pessoa mantém uma chácara lá e mora em Goiânia e vai aos fins de semana, mas tem movimentação com caseiro, com funcionários, com toda essa infraestrutura que necessariamente precisa ser atendida. Então nós temos um mercado sim em grande expansão, um mercado da construção civil que, em regra, pensando na atividade nacional, ele tem um PIB, Produto Interno Bruto, de movimentação maior do que o PIB percentualmente, né, obviamente falando, que atinge um PIB maior do que uma valorização do PIB nacional. Então, em percentuais, se comparar, nós temos ali uma velocidade maior em relação à construção civil nessa seara. E quando eu analiso o segmento Goiânia, né, eu faço o recorte para Goiânia, eu percebo um aumento ainda maior. Não à toa, nós temos aí inúmeros profissionais dessa área trabalhando e ganhando bem, com a valorização cada vez mais das profissões. E se as empresas não pagarem bem, outra vem e ocupa espaço tomando aquele determinado funcionário. Então, nós percebemos muito isso. Tendências muito interessantes no aluguel, na curta temporada. Goiânia passou a ser uma cidade... Esses dias eu participei de uma palestra com o Fernando, que é o CEO e o proprietário, né, o fundador da Ciazone, que é uma empresa que administra empreendimentos
para aluguéis de curta temporada no Brasil. Salvo engano, ele falou um número na nossa conversa, que em Goiânia ele administra mais ou menos 130 imóveis. E muitas pessoas, e a gente às vezes não percebe isso, olha para Goiânia e não consegue analisar Goiânia como uma cidade turística. E quando ele falava isso, eu mesmo fiz essa reflexão. De fato, eu não olhava até Não, então. quem é daqui de dentro, a gente não olha. Mas ao ler o seu artigo, eu percebi, e tem alguns amigos quando vêm para Goiânia, eles já identificam aqui como um ponto turístico que tem muitas atrações que às vezes a gente não valoriza, né? Às vezes quem está de fora já enxerga. E aí, quando alguém vem, publica um artigo ou fala algo, você pensa, cara, mas faz sentido. É hora que a gente cai um pouco a ficha de perceber isso. Tem tudo a ver. Porque você analisa eventos como... Deixa eu tentar ser mais exemplificativo para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Nós temos uma festa que vai ter agora no próximo mês, que é uma das maiores festas do Brasil em relação ao agro e à pecuária, que é a nossa festa da pecuária. Inclusive, essa semana, ontem, salvo engano, já foram confirmadas todas as atrações, que movimenta na casa de milhares de pessoas, com determinados dias alcançando ali 150 a 200 mil pessoas de movimentação no parque agropecuário. Então, nós temos uma festa que dura aí 10 dias com essa movimentação. Para isso, nós temos alguns festivais. Há alguns anos nós tínhamos o Vila Mix aqui, que movimentava pessoas do Brasil todo, e esses festivais com outros nomes. Festa Fantasia também, Festa né? Fantasia, que é muito tradicional, e esses festivais, às vezes com outros nomes, eles continuam acontecendo. Então, nós tivemos agora o relançamento do Boteco do Gustavo Lima, que vai acontecer em várias cidades brasileiras, mas tem como cargo-chefe o evento de Goiânia, o Boteco de Goiânia, por se falar que é o maior boteco do mundo na qualidade de show. Nós tivemos agora recentemente o MotoGP, assinado com Goiânia durante 5 anos, né? Nós vamos ter de 26 a 2030 em Goiânia, um evento mundial com representatividade muito grande e que movimenta a cidade. Fora toda a parte de negócios da cidade, com pessoas aterrissando e parando aqui para ficarem 3, 4 dias na cidade para reuniões, para negócios, entre outras coisas. E percebo cada vez mais pessoas vindo com uma extensão maior, às vezes até para uma moradia de 6 meses, de 1 ano, com uma qualidade que já está soprando nos ouvidos das outras cidades, que é uma segurança pública muito interessante. Então, esses dias eu vi um vídeo de alguém brincando na rede social, falando assim, pessoal, que cidade do Brasil vocês conhecem que acontece isso? E ele filmava na Ricardo Paranhos 3 mulheres andando, gravando vídeo, falando no celular, com tênis, que são tênis caros, com celular que são de última geração, às 5 horas da manhã. Aí a pessoa que estava narrando o vídeo falava assim, vocês conseguem imaginar isso acontecer em alguma outra cidade brasileira, neste horário, usando e com tanta vulnerabilidade de poderem ser assaltados? Isso acontece em Goiânia porque nós realmente estamos experimentando uma segurança muito interessante. Mais do que a segurança pública, é a sensação de segurança. Porque não basta a cidade ser segura como um todo. A gente lembra disso porque no passado recente a gente viveu o outro lado, né? A gente lembra um momento que você não poderia andar com o celular. Os jornais chegavam, gente, olha, não leve o celular, vá para um evento. Eu lembro do Vila Mix, não leve o celular. Hoje a gente não tem isso mais. Hoje a pessoa pode fazer caminhada na rua. O sujeito não podia ter caminhonete. Porque era extremamente assaltado, os seguros eram altíssimos. Então isso há alguns anos era muito constante na nossa cidade e hoje a gente vive. Por isso que eu falei, não é só a segurança pública acontecer, é a sensação de segurança. Também ouvi uma entrevista esses dias de um chefe de segurança
falando exatamente isso. Não basta existir a segurança, tem que existir a sensação de segurança. E hoje, Goiânia, o goianiense especificamente, ele vive essa sensação de segurança pública, que nos traz uma tranquilidade muito grande para o desenvolvimento da cidade, para os negócios girarem e para pessoas cada vez mais visitarem nossa cidade, trazendo recursos para cá, movimentando. Como que é aquela frase que o pessoal fala, né? Tem que movimentar o PIB. Vamos movimentar o PIB. Quem gosta de falar isso é um influencer aqui de Goiânia, um amigo meu, Paulinho, vai nele. Gente, vamos movimentar o PIB, vamos movimentar o PIB. Mas você falando Paulinho fala mesmo. Você falando em MotoGP, MotoGP é um evento muito grande, né? Tinha tempo que a gente não recebia um evento grande como MotoGP. E pelo que eu observei, conversando com amigos, eu estava até contando para você aqui antes da gente começar a gravação, que mudou muita coisa aqui no período do MotoGP, né? E você acha que para o próximo evento, que você acabou de citar aqui, eu tinha visto essa reportagem, parece que a gente está fechado 5 anos, né? 5 edições. Isso vai mudar muito, essa locação por temporada, condomínios que vai separar uma ala para receber essas pessoas por temporada? O que você imagina que vem por aí? Então, excelente pergunta, porque ela dá uma oportunidade para a gente trazer essa visão para quem está nos acompanhando. Isso já está acontecendo. O ano passado teve um lançamento imobiliário, veja só, que interessante para Goiânia, da Somos Incorporadora, que ali ao lado da Padoca, na T1, lançou um empreendimento chamado Nômade. Está começando agora a parte de fundação, vai ser entregue daqui 3 anos e meio a 4 anos, enfim, algo pensado no futuro. De 500 e poucas unidades. No lançamento, existiam mais de 1.000 pastas preparadas de pessoas interessadas no produto. No lançamento. Vendeu-se tudo, 100%, em um fim de semana. De empreendimentos, melhor dizendo, de unidades que variavam, salvo engano, são 5 ou 6 tipologias. Só fazer uma brincadeira. E aí vocês ficam falando que o Brasil está quebrado, que o povo não tem dinheiro, gente. Isso é falácia. Mas realmente a coisa aqui em Goiânia, na sequência, deixa eu continuar a história porque senão eu atropelo. Isso no ano passado. Então lançou-se o Nômade, vendeu-se 500 e poucas unidades em um fim de semana, e essas unidades variam de 21 metros quadrados, salvo engano, a 50, 58, alguma coisa assim. Aí os 58 são 2 quartos. O restante começa com estúdio, que é só para dividir o conceito para quem está nos acompanhando. O estúdio é aquele local onde tudo é aberto. A única coisa que é fechada é o banheiro. Então tem o local da cama, a cozinha, é tudo aberto no mesmo ambiente. Esse é o conceito, a ideia de estúdio. E quando se fala em um quarto, eu tenho um quarto fechado, porque aí eu saio do quarto, eu tenho a sala, ainda que possa ser muito similar ao estúdio, mas eu tenho paredes ali dividindo o quarto. E aí 2 quartos ou 3 quartos. Mas esse empreendimento é extremamente compacto, seguindo uma tendência de São Paulo. Vendeu-se tudo. E digo mais, das 500 e tantas unidades, apenas a metade vai ter direito a uma vaga de garagem. O restante não tem garagem. Para Goiânia é uma inovação muito grande. Mas quando você pensa no público que vai usar esse produto, você começa a entender que a aquisição se dá, na maioria das vezes, por investidores que vão colocar esse imóvel a ser locados pelas plataformas de curta temporada. A exemplo de Airbnb, Booking e outros locais. Só que para isso precisa ter uma preparação. A convenção condominial, para se lançar um empreendimento, se faz o memorial de incorporação. E só se pode começar a vender quando o cartório de registro de imóveis emite o RI, que é o registro de incorporação, com o número daquela incorporação. E lá você tem a sua minuta de contrato de promessa de compra e venda com o consumidor, a minuta está arquivada no cartório, e também a minuta da convenção condominial.
já tem que prever, o incorporador que pretende fazer um tipo de produto como esse, a previsão de possibilidade de locação por curta temporada para não ter um problema depois do condomínio vedar esse tipo de locação e inviabilizar aquele negócio que o próprio incorporador pensou antes de lançar aquele produto. Porque a partir do momento que daqui 4 anos ele entregar aquele condomínio e se instituir um condomínio, ele não tem mais autonomia sobre ele. Vai ser a personalidade, em que pese o condomínio, o edilício não ter personalidade própria, né? Conceitualmente falando, mas vamos usar isso analogicamente para dizer que aquele condomínio, com as suas atitudes, é quem vai definir, através das suas assembleias, dos quóruns qualificados, os andamentos daquele edifício como um todo. Então, foi lançado dessa maneira. Beleza. Passou-se um tempo, este ano lançou-se um empreendimento, e aí eu vou chegar num que você falou aí, que eu citei no artigo, que conceitualmente não tinha nada para... melhor dizendo, ele foi lançado, quando se analisa conceitualmente, talvez de maneira errada, porque se lançou esse empreendimento, um empreendimento da Oliveira Melo, no setor marista, compacto, o mesmo formato ali, muito parecido com esse que eu citei da Somos, na sexta-feira pós-carnaval. O carnaval vinha até terça, quarta-feira de cinzas, o lançamento se deu na sexta-feira. Resumo, vendeu tudo num fim de semana. Uma semana ou 2 depois, não me lembro, a Souza Andrade, próximo a Ricardo Paranhos, também lançou um empreendimento que também teve um sucesso de vendas extraordinário. E neste empreendimento, o conceito arquitetônico é até ousado e muito interessante, porque ele traz portarias divididas, né, com a possibilidade de uma portaria para quem vai morar realmente, o residencial, e a outra portaria para quem vai utilizar as unidades como locação por curta temporada. Quer dizer, por si só, eu sei que talvez eu tenha me alongado aqui na resposta, Josimar, mas o que acontece? Por si só, a gente vê que Goiânia vem seguindo essa tendência nacional de cidades de negócios, de grandes eventos e de uma rotatividade para locações em curta temporada muito grande, que são pessoas que vão locar ali por 1, 2, 3 dias apenas. O MotoGP, como está programado para os próximos 4 anos, ele acaba abrindo espaço para investidores, né? Tanto no mercado hoteleiro, mercado de locações por temporada, bares, ambientes de lazer, entretenimento. Dá para fazer um planejamento, né? Sabendo que nos próximos 4 anos você vai ter um grande evento aqui em Goiânia, né? Com pessoas que vêm com poder aquisitivo muito elevado para consumo nesse período. Que movimentam a cidade aí pelo menos um mês, contando ali 15 dias antes, 15 dias depois do evento, de forma muito intensiva, de forma muito robusta, né? Um outro exemplo que a gente tem na nossa cidade, você pega um grupo como o Grupo Flamboyant, consolidado como shopping center, uma bandeira local, uma marca goiana, mas que não perde para nenhum shopping do Brasil, que cada vez mais tem expandido e trazendo marcas de níveis globais para serem trabalhadas dentro do shopping, abrindo um espaço para o Flamboyant Urbanismo, né, como um braço dentro da incorporação imobiliária, já tendo lançado aí 2 ou 3 empreendimentos que também foram sucesso de vendas em áreas que eles já têm próprias, né? Ou seja, eles têm uma vantagem muito grande que, diferente de outros incorporadores, em regra não estão em busca de aquisição de novas áreas ou de permuta para novos lançamentos. Eles já têm um estoque, um land bank de áreas muito grande na região próxima, aqui onde próximo da onde a gente está. Praticamente a base familiar dele era dona disso aqui, que era uma fazenda, né? Que até o autódromo, e eles que foram definindo o avanço imobiliário aqui na região. Exatamente, né? Só para fazer um link com um assunto que nós já falamos aqui na nossa gravação, a doação do Parque Flamboyant é do próprio Flamboyant.
do espaço para o Parque Flamboyant. Então, assim, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de um segmento muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas me perguntam, será que está na hora de eu comprar um imóvel? Eu falo assim, não, porque a hora de você ter comprado um imóvel era 2 anos atrás. Mas como você não comprou há 2 anos atrás, compra agora. Ainda dá tempo. Porque, naturalmente, o preço do metro quadrado vai subir. Eu falo isso com muita tranquilidade e segurança. Se nós não fizéssemos nada, se não lançássemos mais nada, se não tivesse esse boom imobiliário que nós estamos vivendo desde a pandemia e vem se esticando cada vez mais por diversos fatores, ainda assim nós teríamos um aumento de um metro quadrado por conta da reforma trabalhista, da reforma tributária, que vai impactar naturalmente o custo do imóvel como um todo, o custo para o empreendedor. E esse custo acaba sendo repassado, ele precisa ser dividido. Então, naturalmente, nós vamos ter um aumento do valor de metro quadrado. Então, a pessoa que está pensando em comprar para ter a sua moradia ou para investir, o momento é agora. Procure uma boa oportunidade e tem. Hoje mesmo eu tive uma corretora, porque acontece demais comigo por estar muito envolvido no setor, que me ligou para falar o seguinte, Diego, nós estamos com um empreendimento que foi entregue aqui no Pedro Ludovico, próximo ao Areão, no final de 2024. E a construtora está com estoque só de 2 unidades. E ela está torrando o valor da unidade. Ela está fazendo uma venda aqui a 7.500 o valor do metro quadrado, que hoje não é um metro quadrado praticado para aquela região. Então, nós estamos observando que ela quer realmente liquidar o empreendimento como um todo. Excelente oportunidade para a pessoa que busca, que procura, que analisa, seja para comprar um empreendimento na planta, para pagar devagarzinho, porque não é todo mundo que tem o dinheiro ali em caixa para fazer o aporte que precisa ser feito. E para quem tem o dinheiro em mãos, melhor ainda, porque tem muito mais condição de negociar. Então, é um mercado que vem nos surpreendendo cada vez mais, cada vez com a segurança jurídica melhor encorpada no mercado. Nós tivemos a partir de 2018, dezembro de 2018, a lei dos distratos, que regulou a possibilidade de rescisão contratual, de distrato para quem compra e depois desiste, né? Então, hoje existe uma multa que na incorporação pode variar de 25% a 50% para quem compra e depois desiste. No loteamento, de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Portanto, são percentuais representativos para mostrar que, na verdade, o mercado imobiliário não é um mercado de brincadeira ou que você faz aportes para depois desistir. Tem locais do mundo, como nos Estados Unidos, que se a pessoa compra um imóvel e desiste, ela perde tudo. É assim que funciona. No Brasil ainda tem ali uma legislação que traz a previsibilidade de se passar uma parte do que foi pago ou do valor do contrato para o consumidor no caso de desistência, mas isso vem sendo cada vez mais engessado, trazendo uma segurança jurídica, uma previsibilidade maior para o setor. A pessoa que vende 100% de um prédio pode contar que vão ser poucas unidades que vão desistir, trazendo de repente ali um furo no seu fluxo de caixa, na construção e tudo mais. Mas aquela hora eu fiz uma brincadeira, mas é importante a gente falar sobre esse assunto. Porque existe um Brasil real e existe um Brasil da ideologia, né? E levando para o seu campo de atuação, que eu vi que você domina muito bem, houve alguma queda nesse mercado com alternância de governo? Ou o governo não impacta muito, exceto o período da Dilma? Impacta. Impacta muito. Porque depende muito da proposta governamental, né? Então, a gente tem ali um período de recessão, um período de uma crise muito grande que assolou... Mas do governo Dilma para cá, o mercado imobiliário só vem crescendo, né? Só vem crescendo, mas é muito nesse sentido. Uma crise que assolou o país durante o governo Dilma, que dentro do mercado imobiliário, cada setor teve ali um apelido para a crise. Dentro do mercado imobiliário ficou conhecido como crise dos distratos. Várias construtoras entraram em recuperação judicial. Foi um período que em Goiânia, por exemplo, nós podemos citar a recuperação judicial da Borges Landeiro, da construtora Canadá, em nível nacional em 2022, mas com reflexo do período de 2016, 17, 18, a construtora Rossi entrou em recuperação judicial.
é uma das maiores do segmento econômico do Brasil. Isso veio evoluindo, impactando muito o mercado imobiliário. A coisa melhorou com a entrada do governo Temer, que em que pese não ter sido considerado um governo popular ou populista, agiu com medidas importantes. Tanto é que no final do seu governo, no apagar das luzes, eu sempre falo dessa maneira, do seu governo, já em dezembro de 2018, ele aprova a lei dos distratos, que dá uma regulamentada nas negociações entre consumidor e empresa e SPS desse segmento imobiliário. E também nesse mesmo mês ele aprova a lei da multipropriedade, que é um segmento interessante, que tem muito, que é muito intensificado em Caldas Novas, em Pirenópolis e outras cidades com cunho turístico. A partir disso, nós temos um governo Bolsonaro que, num primeiro momento, trouxe um viés de uma segurança econômica muito interessante, uma credibilidade através do ministro Paulo Guedes, que fez com que as pessoas passassem a aportar no mercado imobiliário, que se evoluiu e foi se consolidando. No governo Temer, o segmento econômico também era de muita credibilidade, né? Com o nosso ministro Henrique Meirelles. Então já vinha com essa tendência, que depois passou o bastão ali para o Paulo Guedes e foi evoluindo. O mercado, dentro do governo Bolsonaro, ele teve uma explosão, porque em determinado momento ele estava com a taxa Selic muito baixa, em 2022, salvo engano. A taxa Selic, mesmo subindo muito, hoje batendo a casa, chegou a bater 15%, e hoje está com 14,75%, na última reunião do Copom abaixou 0,25%, ainda continua sendo interessante, porque mesmo os juros reais estando muito, muito alto, e aí muita gente pode entender o seguinte: para que eu vou investir em mercado imobiliário se eu colocar esse dinheiro no banco, no Tesouro Direto, em determinadas ações, em determinados fundos, no CDB, no CDI, eu posso ter pelo menos 15% aí de rentabilidade anual em relação a esse dinheiro. Acontece que o boom no Brasil e em Goiânia especificamente foi tão grande que hoje a valorização do imóvel supera os 15% da Selic. Então nós estamos falando de valorizações em valor de metro quadrado que chegam a 17%, 18%, 20%, que chega a esse percentual na locação também. Por isso as pessoas vêm migrando, mesmo com a Selic tão alta, para o mercado imobiliário, com aportes sustentáveis. Sem contar aqueles que entendem, e eu acho que tem todo o sentido, né? Que entendem que o melhor a se fazer quando se tem um dinheiro é aplicar em imóveis, porque é um rendimento seguro, é um rendimento materialmente falando, que não sai para um lugar e para o outro, né? Nós temos aquela frase antiga que quem compra terra não erra, que é muito usada dentro do mercado imobiliário. Então todos esses fatores vem incentivando esse crescimento real do mercado imobiliário. Se a gente pegar a própria pandemia, que num primeiro momento assustou muito o mercado imobiliário, quando passou-se alguns dias, nós percebemos que todos aqueles empreendimentos que estavam com os estoques ali remanescentes de unidades, sem ninguém procurar, meio que isolado, começaram a vender todos, principalmente em regiões de chácaras, em casas de loteamento de acesso controlado ou condomínio de lotes, porque as pessoas passaram a perceber que elas precisavam de mais espaço. As pessoas começaram a questionar: e se isso acontecer de novo? Eu não tenho lugar nenhum, eu estou morando aqui num local muito apertado que não me dá essa possibilidade. As pessoas passaram a conhecer sua casa, né? Seu ambiente. Passaram praticamente não conhecia. Tem até aquela piada, né? Que fala assim: eu conheci minha mulher nesse período também, porque comecei a encontrar com ela tanto no corredor. Houve muita separação, né? Teve um período que houve muita separação. Estatisticamente falando, houve muita separação. Mas havendo muita separação, só para pegar esse gancho da brincadeira, há também a necessidade de mais imóveis. Porque raras são as pessoas que voltam a morar com os pais após um casamento. Normalmente elas vão morar sozinhas. E aí, duas pessoas morando no mesmo imóvel, quando há separação, eu preciso ter a necessidade de um novo imóvel. Por isso a tendência de imóveis compactos, né? Compactos, para atender uma pessoa, um casal, algo assim. Então,
essa tendência, ela vem crescendo realmente ao longo do tempo. Agora, indiscutivelmente, na sua pergunta aí, respondendo sua pergunta, dependendo das ações do governo, podem impactar muito esse crescimento. Vou pegar a ideia de um governo municipal. Dependendo de como é aprovado um plano diretor, onde você analisa a tendência de crescimento da cidade, de verticalização, de adensamento, se proíbe em determinadas regiões, claramente o poder público está falando assim, eu quero que a cidade cresça para essa região. E aí a iniciativa privada precisa entender isso para conseguir acompanhar o raciocínio. Então, existe uma interferência natural em todos os níveis, municipal, estadual e a depender de leis federais que impactam sim o mercado, dependendo da situação. O diretor, na verdade, ele define, né, para onde ele quer que a cidade desenvolva, né? Se ele não quiser numa região, ele trava. E pronto, exatamente. Não tem o que fazer, né? Eu vi um amigo meu que atua muito nesse segmento de loteamento, de condomínios, e ele falou assim, olha, a gente tinha esse aqui para lançar, estava na esperança, novo plano de diretor chegou e travou, paralisou. Agora a gente está na esperança do próximo, etc. Então depende muito disso. E é um plano que a lei é renovada para fins de discussão de 10 em 10 anos. Então, você consegue ter uma previsibilidade para os próximos 10 anos. Então legal, porque 10 anos dá para você trabalhar uma região. Dá para você analisar, trabalhar uma região. Por exemplo, nesse último plano, a ideia foi de um esvaziamento muito grande para fins de adensamento, de construção de verticais do Alto da Glória. E a gente percebe isso. Praticamente não teve lançamento depois do último plano. Quer ver um local onde uma hora ou outra isso vai acabar vazando e é uma discussão extremamente polêmica? Quem mora nesse bairro vai até saber exatamente do que eu estou falando, que é um bairro muito tradicional de Goiânia, que o empresariado, de forma geral, entende que é um bairro que poderia ser melhor verticalizado, mas os moradores, entre outras pessoas, entendem que não, é o setor sul. O setor sul só tem casas por conta da proibição do plano diretor de se construir prédios. Os moradores também não querem. E os moradores trabalham nesse sentido, os moradores das casas. Outro local é o setor Jaó, que é um setor essencialmente vinculado a casas. Agora, a cidade vem crescendo, né? Pode ser que num próximo ou daqui 2 planos diretores, em discussões do anteprojeto do novo plano diretor, essa pauta venha a ser retomada. Assim como aconteceu com o setor marista, que há alguns anos era um setor predominantemente trabalhado com casas térreas e começou a ser adensado de forma muito elevada. Mas o setor marista, ele teve essa mudança? Foi nesse último plano diretor? Não, já tem um tempo, né? Ele já tinha a previsão de alguns locais e aí nesse último plano diretor abrangeu mais... Que aumentou muito, né? Tem mais muita locais. Construção, muita construção na cidade acontecendo. No setor marista você consegue observar vários empreendimentos ainda em fase de finalização, né? Mas assim, um atrás do outro. E realmente isso vendo essa tendência da cidade, que, voltando ao que eu falei há pouco, que hoje começa a perceber para a região do Jardim América, que também sempre foi tradicionalmente um bairro voltado mais para casas. A gente falando de governo, eu queria ver com você quais os impactos das mudanças do Minha Casa Minha Vida no mercado imobiliário. Ficou bom? Ficou legal essas atualizações? Então, ficou muito interessante. Assim, a gente vem criando um cenário. Eu estou até pegando aqui uma tabelinha que eu tenho para comentar, que é o seguinte: a gente teve um aumento de faixa e uma readequação melhor dos valores recebidos por cada família em relação às faixas de entrada no Minha Casa Minha Vida. É importante dizer que o Minha Casa Minha Vida ele é muito interessante porque ele tem uma coparticipação, para quem não entende do mercado, uma coparticipação no preço do seu imóvel, que é o que a gente chama de subsídio, né, do governamental, que é pago pelo governo. Então você paga um juros muito menor e um juros praticamente fixo, independente da Selic, por exemplo.
quem compra um imóvel hoje. Por que que é muito interessante quando... Por que que é muito interessante, é importante eu dizer sobre isso? Quando você começa a visualizar uma baixa da Selic. Por que que isso atinge tanto o mercado imobiliário? Porque, num primeiro momento, ele não impacta em nada. Nós tivemos a queda da Selic de 15 para 14,75, praticamente nada em relação ao mercado imobiliário. Mas o Banco Central dá um direcionamento, dá um comando, dá um indicativo para o mercado, que a partir do momento que ele desce um pouco, a tendência é ele ir diminuindo. Ainda mais quando se tem uma inflação controlada, como a gente está tendo nos últimos anos aí, na casa de 4 a 6% de inflação, em média. Então, esse indicativo do Banco Central diz que a tendência é diminuir. Isso impacta para quem vai fazer financiamento bancário, financiamento imobiliário. Então, aquela pessoa que estava na dúvida, ela vê uma tendência dessa do Banco Central, ela compra o imóvel nesse momento na planta, que ela só vai ter que fazer o financiamento bancário daqui 3 anos. Porque se hoje está em 14,75, pode ser que daqui 3 anos esteja em 11, esteja em 10. Naturalmente, ela vai pagar uma parcela efetivamente real menor do que ela pagaria hoje em dia. E isso é um custo no bolso dela, quem financia aí há 30 anos, há 35 anos. Então, a queda da taxa Selic é muito interessante para quem quer fazer investimentos imobiliários, pensando no longo prazo, nos próximos 3, 4 anos, porque a tendência é de diminuição. No Minha Casa Minha Vida, independe disso, porque eu já tenho juros pré-fixados do que se paga em cada faixa. Então, a última atualização do governo estabeleceu que o faixa 1 é para quem ganha, que era para quem ganhava até R$ 2.850, aumentou para quem ganha até R$ 3.200. Então, quem ganha até R$ 3.200 pode comprar um imóvel pelo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, com juros muito mais baixos do que o praticado sem estar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O faixa 2, que era de R$ 4.700, o ganho da família aumentou para R$ 5.000. O faixa 3, que era de R$ 8.600, passou para R$ 9.600. Você já começa a observar uma classe média entrando dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E nós tivemos um aumento do faixa 4, que é para quem ganha de 12 mil, que era para quem ganhava até 12 mil reais, para 13 mil reais. Além disso, tivemos também uma atualização no programa que aumentou o valor dos imóveis. Porque, por exemplo, você não consegue comprar um imóvel de R$ 1 milhão pelo Minha Casa Minha Vida. Independente se você ganha dentro desse valor. Porque o imóvel ultrapassa o teto do que o Minha Casa Minha Vida estabelece. Qual que é o teto? O teto hoje é o faixa 4, que aumentou de imóvel de 500 mil para 600 mil reais. E hoje... Mas já melhorou muito. Melhorou. Antigamente era só até 200 mil reais. Melhorou demais, exatamente. Nós estamos falando de um programa que existe aí há muitos anos, no período do governo. Pode ser também uma estratégia política, né? Ano de eleição, para pegar uma faixa etária da classe média, que não é o eleitor do atual presidenciável. Esse programa ele acabou mudando de nomes, né? Então ele era Minha Casa Minha Vida. Durante o governo Bolsonaro ele passou a ser chamado de Casa Verde Amarela e depois ele voltou a ser chamado de programa Minha Casa Minha Vida. Independente de ser ou não um fator eleitoreiro, que pode ser, de fato, se a gente for falar de política. O importante é que está ajudando. Mas o fato é que ele vem... Abrindo uma faixa maior. A ideia é que pelo menos na casa de 87 mil pessoas sejam favorecidas simplesmente com essa mudança. O valor do imóvel de 500 para 600 mil e o aumento, por exemplo, no faixa 4 de 12 para 13 mil reais. Aí quando você pensa assim... mas 600 mil dá para comprar uma casa boa em regiões mais afastadas, dá para comprar. Isso que eu ia falar. Não, e mesmo em regiões de bairros de classe A da cidade, a depender do que você busca, né? Vamos imaginar uma pessoa, um casal que vai morar num empreendimento compacto, ele compra um empreendimento compacto, né? De luxo, dentro desse valor, pensando no metro quadrado que é praticado em Goiânia. Então, essa tendência é muito interessante. Nós temos aí alguns empresários que trabalham nesse nicho.
que ganham dinheiro nesse nicho, explorando todas essas possibilidades. Precisa entender sempre, a Caixa lança várias, porque é um programa administrado pelo financiamento da Caixa Econômica Federal, vários normativos, né, especificando todas as tendências e possibilidades do programa. Cara, que aula. Robert, como é que foi a aula aí? Show? Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite. Nosso tempo chegou ao final. É bom, dura pouco, né? Porque parece que a gente ficou 10 minutos só falando, né? Mas já foi mais de hora, rápido demais, né? Passa rápido. Já passou de 1 hora. Fica aberto aqui, a mesa está aqui quando você quiser voltar. Estamos aqui à disposição. Se tiver algum empresário, alguma construtora que queira participar, que queira vincular seu nome também ao podcast, está aberto aqui para divulgar. E para finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Bom, eu queria agradecer de antemão, agradecer toda a produção, quem está aqui no back office, né? Que eu sei que ajuda a fazer isso acontecer. No início do programa, Josimar, você falou podcast número 95. 95. Eu queria fazer uma referência sobre isso. Nós estamos chegando no número 100, hein? Próximo. Isso aí é... Ó, vou esperar o seu livro e vou pedir mais um. Você vai mandar 2, um para mim e o outro eu vou sortear no episódio 100. Fica registrado aí, viu, gente? Vou sortear o livro que ele vai me mandar no episódio 100. Vou te mandar, eu não sei se vai dar tempo, porque eu estou em fase final de revisão. Não, mas o episódio 100 ainda vai... Eu gravo um por semana, vai mais uns 2 meses ainda. É isso que eu ia falar. O livro deve ficar pronto daqui uns 2 meses, quando finalizar toda a parte de edição. Mas independente disso, está o compromisso feito. Ficando pronto, eu vou mandar o livro aqui, porque é um livro que eu acho que tem muito a agregar ao mercado imobiliário. Mas dizer o seguinte, como tudo na vida, a gente sabe das dificuldades dos primeiros passos. E vocês já estão dando passos mais largos aqui com esse projeto. Tenho certeza que já foi motivo de várias realizações dentro dessa mesa aqui, né? Sob essa mesa, de discussões de nível muito alto e, por que não, de negócios que aconteceram. Então, a minha ideia é sempre contribuir com esse mercado de pessoas que fazem acontecer como você, Josimar. Então, quero agradecer todo o back-office e você também. Mas olhando para o nosso público aqui, tem uma frase que eu falo muito, e aí essa vai direcionada para o mercado imobiliário. E para pessoas que, como eu, atuam num segmento específico. Eu sou advogado do mercado imobiliário, mas eu sempre digo que eu não posso ser advogado do direito imobiliário. Eu tenho que ser um advogado do mercado imobiliário. Assim como um arquiteto não pode ser um arquiteto simplesmente de determinados produtos. Ele precisa entender do mercado como um todo. Porque é entendendo do mercado que eu vou poder orientar sobre taxa Selic, sobre tabela gradiente, tabela price, juros, poder analisar esse segmento como um todo e não simplesmente naquela fatia que eu tenho uma atuação profissional de graduação. É muito importante hoje em dia que nós possamos agregar muito mais aquilo que a gente faz. Inclusive, me lembrei aqui, e está fácil de olhar, Josimar, que já trazendo um spoiler do livro, tem uma parte que eu falo o seguinte, há uma frase que resume bem a postura necessária ao profissional que atua nessa área. O bom advogado do mercado imobiliário não é apenas um advogado de direito imobiliário, é um advogado de mercado imobiliário. A diferença pode parecer sutil, mas é profunda. O direito imobiliário se limita às normas, à jurisprudência, aos artigos de lei. O mercado imobiliário abrange tudo isso e mais. Taxa Selic, ciclo de financiamento, custo de construção, exposição de caixa, dinâmica de vendas, comportamento do consumidor. Quem não entende o mercado não consegue defender com eficiência os interesses do seu cliente, seja ele empresa ou consumidor. Então fica essa dica, principalmente para os advogados e também empresários que nos acompanham em relação aos profissionais que contratam por aí, trazendo cada vez mais profissionalização para o seu negócio como um todo. Nós estamos numa era que o advogado, antigamente a ideia do advogado era aquela assim, eu tive um problema, eu levo lá para ele tratar um processo para tratar daquele processo para mim, seja me defendendo, seja acusando, né, seja movendo uma ação
contra a outra parte. Hoje o advogado senta na mesa para definir estratégias do negócio, trazendo os riscos jurídicos, as possibilidades, entre outras questões. Essa mesa, ela ganha muito mais nível e muitas vezes muito mais cifras com esses cuidados sendo realizados. Então, quero agradecer e deixar essa mensagem final. Muito obrigado mais uma vez. O meu muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo episódio.